Eu anotei algumas coisas aqui para falar sobre as possíveis medidas, né, que vão ser tomadas a partir desse ato criminoso no ônibus do Grêmio. E eu quero falar um pouquinho de cada uma delas, que são as seguintes. A primeira coisa que me ocorre que eles podem querer fazer é torcida única. Não, 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 o clima está muito tenso, vamos deixar só a torcida do Inter no estádio na próxima data aí remarcada para o Grenal. Seria bizarro em muitos âmbitos, né? Porque eu acho que torcida única num clássico vai contra a essência do esporte, é uma tristeza, e eu falo disso há tempos, não é de agora. Eu falo isso inclusive se for na arena só com torcida do Grêmio, eu acho palha em outros estados, em outros países, eu acho que não tem cabimento, eu acho que é uma medida, é andar para trás, né? É regredir enquanto sociedade, assim, sabe? Enfim, e também é um atestado de incompetência das entidades que deveriam prover ali um ambiente mais civilizado e organizado, etc. Mas enfim, além de tudo, neste caso específico, seria um prêmio, seria um caso, alguém até botou no Twitter, seria o primeiro caso de que o clube do agressor é premiado com a agressão. Não, é o seguinte, eu fiz uma besteira e agora a consequência disso é que só o meu time vai ter torcida no estádio. Não, né? Tipo assim, é até incoerente, até assim não faz nenhum sentido lógico. Mas, enfim, tá, esse é o primeiro item, né, dessa questão. E aqui eu quero abrir um parênteses, até porque eu acho que não diz muito respeito a esse Grenal especificamente, mas diz respeito a rivalidade Grenal, a animosidade que se cria, a atmosfera, tudo, que é o item torcida mista. Por que eu fiz questão de colocar aqui nesse balaio? Porque eu acho que a torcida mista é um tema complexo, também não dá para analisar de forma rasa e individual, eu gosto, eu não gosto, eu vou, eu não vou. Eu acho que não é por aí, eu acho que o furo é mais embaixo. Eu vejo muita gente criticando a torcida mista, mas eu sempre faço uma ressalva aqui nesse item, porque eu também não gosto. Eu também não gosto. Eu nunca fui e nunca pretenderei ir a um Grenal e na torcida mista. Eu acho que vai contra a essência do esporte, ou do clássico principalmente, que é tu extravasar, é tu estar ali com os teus, é tu cantar as tuas músicas, um pedaço do estádio cantar um negócio, o outro pedaço responder, é a parte bonita da rivalidade, né? Que a torcida mista meio que descaracteriza. Minha opinião, minha forma de ver essa questão. Porém, como eu digo que nada é tão simples, eu também entendo o cenário que a gente vive de agressões, violência, desrespeito. O Brasil há uns anos já vive aí uma polarização que vai da política ao esporte, a tudo, né? Tem briga dentro de casa, acho que isso às vezes aflora um pouco até para os estádios e tal. Então, neste cenário, cara, eu acho que a torcida mista, ainda que eu não goste, que eu não vá, que eu veja esses problemas conceituais, digamos assim, ela acaba também sendo um símbolo bonito. Ela acaba passando um recado de civilidade. Porque também é legal uma nova geração se criar, né, nascer vendo na televisão gremistas e colorados lado a lado abraçados no estádio, convivendo, um tomando o gol do outro, debochando, o outro aceitando a flauta e ninguém tocando pedra em ninguém e ninguém agredindo ninguém. Eu acho que ela também tem um caráter pedagógico bonito e ela é uma fatia minúscula da torcida, né? Nós não estamos falando aqui de vamos fazer um estádio inteiro misto. Não, não, não. Vai ter uma torcida de um lado cantando, vai ter a outra do outro lado respondendo e vai ter uma galerinha ali fazendo esse papel pedagógico, talvez, né? Então eu faço essa ressalva, eu vejo muita gente criticando a torcida mista. Para mim seria muito fácil entrar nesse fluxo e também fazer o mesmo, né? Entrar na onda das críticas, mas eu vejo a coisa um pouco diferente. Eu vejo esse lado que, na minha opinião, torna interessante lutarem pela manutenção dessa ideia. O que mais que eu anotei aqui? Ainda um pouco ao encontro dessa coisa de torcida única e de não sei o que, de tipo assim, até assim, fazer o Grenal com estádios vazios. Eu sou contra esse tipo de punição, né, conceitualmente falando, mas daí entra naquele mesma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre CPF contra CNPJ, que via de regra eu acho que tem que punir o CPF. Mas quando a coisa escala para uma gravidade além do aceitável, além da, né, tipo, tentativa de homicídio, algo assim, cara, aí eu já acho que algumas punições ao clube
cabem e não só são aceitáveis como talvez até exigíveis, né? E eu acho que, ainda que um jogo sem torcida seja contra meus princípios e contra a essência do esporte, eu acho que a torcida faz parte do esporte, como a bola, como o jogador, não acharia neste caso uma das piores medidas como caráter de punição ao Inter, né? Que afinal de contas é quem tinha um mando de campo, mas também não vejo como uma das melhores ideias do mundo. Sei lá, eu fico um pouco confuso, aí já entra numa parte mais complexa da discussão, mas o item que eu anotei aqui é que eles querem acabar com a violência, querendo acabar com o futebol. E é isso que me preocupa. Né? O Brasil é o rei, o Brasil é o país rei de medidas simples e simplórias, burras e preguiçosas para não se incomodar, para botar a sujeira para baixo do tapete, para dizer que fez a sua parte, mas que não são nada efetivas. Por exemplo, tem briga no estádio. Tirem a bebida alcoólica, porque na maioria das brigas os envolvidos estão bêbados. Cara, tem que punir os brigões, sejam eles bêbados, sejam eles sóbrios, ponto. Beber e ficar lá na boa curtindo não é crime. Ficar sóbrio na boa curtindo não é crime. O crime é brigar, é tocar bomba, é tocar pedra. Isso pode ser sóbrio ou bêbado, sabe? Aí eles partem do princípio que o cara bêbado tem mais chance, até pode ser, mas assim, cara, não é esse o alvo, sabe? É que nem eu digo, os caras, um dia alguém vai matar alguém com uma caneta e os caras vão proibir a venda de caneta, em vez de prender o cara que matou alguém com a caneta. O problema não é a caneta, o problema é o cara, sabe? Eu já fui pro jogo do Grêmio milhões de vezes, podre de bêbado, nunca dei um peteleco na orelha de ninguém, sabe? Então não é o problema da bebida, sabe? É um falso problema. O problema é social, é educação, é cultura, é punição, é fiscalização, sabe? É mais difícil, sem dúvidas. Mas é o único caminho, cara. Aí eles privam o cara que não vai fazer nada de errado de tomar uma cervejinha num dia de 40 graus, porque talvez 2 ou 3 queiram brigar. E que talvez brigassem mesmo sem bebida. Aliás, brigam. Aliás, bebem, mas antes de entrar no estádio. Ou levam, né, sacolé de cachaça na cueca. Não que eu já tenha feito isso, mas dizem que parece que acontece às vezes. Então, cara, é isso que eu digo, sabe? Eu tenho medo que com esse caso do Inter aí, do Grenal, eles queiram partir para uma medida mais fácil, mais simples e mais burra. Que eu nem sei qual é, mas sabe? Pode ser alguma coisa que afaste mais ainda o torcedor do futebol e que não puna ninguém de verdade, que não seja para inglês ver e que no final das contas não seja satisfatório. Talvez o Inter perder o jogo por VO fosse uma alternativa muito pedagógica para um caso extremamente grave de tentativa de homicídio. Como eu falei, não amo jogo sem torcida, mas talvez fosse uma alternativa. Agora, o Inter jogar com torcida única, além de ser uma aberração no caso de um clássico, seria premiar o agressor, né, de certa forma. Então tem que ter muito cuidado com essa decisão. A gente tem que ficar muito atento também ao que vai ser decidido. E para fechar, uma coisa aqui que também daí é um pouco mais ampla, também mais macro, não diz respeito exatamente ao Grenal que não teve ontem. Uma coisa que eles têm que pensar muito daqui para frente é que eu acho que eu já fui a muitos jogos do Grêmio fora de casa, fora do país, fora do estado, no interior do estado, no Beira-Rio algumas vezes, obviamente. E uma coisa que eu noto muito é que, via de regra, nós torcedores, sobretudo visitantes, somos tratados como animais, como bichos, como bichos. Cara, aquele Grenal que tocaram fogo nos banheiros, eu tava. Se não me engano, em 2006, né? No Beira-Rio, eu tava. E eu vou te dizer, cara, aquilo ali aconteceu. Eu posso fazer um vídeo inteiro de 15 minutos só contando a minha experiência antropológica naquele jogo. Eu não vou dizer pra vocês que quando aquele banheiro pegou fogo não me deu uma sensaçãozinha de tipo chupa. E era chupa Inter, que o que a direção do Inter fez com a torcida do Grêmio naquele jogo foi inacreditável. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas os banheiros só foram jogados lá pra baixo porque os banheiros estavam fechados, a gente não podia usar banheiro. Eles empilharam o banheiro químico no corredor, um corredor com isso aqui de altura de mijo. Tu sapateava no mijo para entrar no corredor. Se tu parasse na fila de um mictório para tentar mijar,
tu apanhava da polícia porque tu estava no meio do corredor atrapalhando. Cara, tô resumindo assim uma coisa que daria uma história de 15 minutos. Aí começaram a tocar os banheiros lá para baixo, um por um, em protesto. Um deles trancou, não era premeditado aquilo, trancou o banheiro no ferro, até deram uns chutes no banheiro, o banheiro balançava, mas não caía. Daqui a pouco alguém teve a brilhante ideia de tocar fogo, e a polícia assistindo a tudo, daqui a pouco ela veio atirando em todo mundo, em criança, em mulher, com bala de borracha, bala de pimenta e não sei o que, choradeira e tumulto. E daqui a pouco fizeram uma avalanche para cima da polícia, porque a polícia estava sendo covarde e atacando todo mundo a esmo. Então, cara, aquilo ali foi um cavalo pisou no meu pé. Sorte que foi no cantinho do meu calcanhar, lá no pátio do Beira-Rio, lá na parte de fora. Um caos, assim, um caos. Foi assim, tipo, o que aconteceu? Tocaram fogo no banheiro. Mas não foi assim um cara sentado ali na arquibancada, muito bem tratado, num clima... Ah, a gente entrou no Beira-Rio com chuva de pedras. O Beira-Rio estava em obras na época, tinha um galpão lá em obras, não sei o que, um CTG, sei lá o que. Os colorados tocaram pedra. A gente entrou num mar de chuva de pedra, cara. Tá? Enfim, fecha parênteses. Não foi um cara sentadinho lá, que olhou assim... Cara, quer saber? Eu vou pegar um banheiro químico, vou pendurar naquele ferro ali e vou tocar fogo. Não, cara, o que aconteceu foi uma construção que passa pelo Esporte Clube Internacional, pela polícia, pela ineficácia do trabalho da polícia no que diz respeito a torcidas, né? Não estou falando do trabalho deles fora dos estádios, estou falando ali dentro. Parece que não há um treinamento específico para isso, pelo menos, né, nas épocas que eu ia mais, assim, eu não via. Então, quando tu trata o cara como um animal e o cara entra no estádio e age como um animal... Não se espantem, velho. É só isso. Não se espantem. O que eu tô querendo dizer com isso? Que é muito pior tu colocar num estádio 50 mil colorados e 800 gremistas. Porque, primeiro, aí vão só os caras mais dispostos ali ao tumulto. Se forem só 800, tu vai tirar as famílias, vai tirar as crianças, vai tirar todo mundo. Esse Grenal do Beira-Rio, se eu não me engano, tinha 8 mil. Foi um dos últimos Grenais que tinham ainda um número expressivo de gremistas, assim, 2 mil lá em cima e 6 embaixo, se eu não me engano. Cara, hoje em dia vai 2 mil no máximo, 2.800, sei lá, às vezes vai menos, 1.500, sei lá. É patético, cara, é patético. Primeiro que é isso, se tu bota menos, tu só coloca os mais dispostos ao tumulto. Segundo, que eles são tratados como animais num clima mais hostil, e um brete pra entrar, e não sei o que, e entra ali, espremidinho. Cara, faz o contrário. Põe 30% do estádio de gremista no Beira-Rio e na Arena, inverte. Claro, tem que ver que hoje em dia tem a questão dos sócios, né, que já ocupam espaços consideráveis dos dois estádios que não tinha antigamente. Mas ainda assim dá para fazer um número muito expressivo e virar esse jogo, cara. Sabe? Porque os caras da baderna são os mesmos, cara. São os mesmos 100, 50... Então eles vão estar se tiver 8 mil ou se tiver 800. Só que se tiver 8 mil ou 15 mil, vai estar um mar de torcedores mais na boa. E eu acho que o tratamento dos caras entrando no estádio vai ser diferente, o clima vai ser diferente. Sei lá, tô aqui jogando uma reflexão meio aleatória, meio brainstorm aqui, mas enfim, também é algo a ser considerado. Não acho que é o caso do torcedor do Inter que tocou a pedra, só fiz um parênteses mesmo, porque ali ele não estava sofrendo nenhum tipo de tratamento como animal, ele agiu como um animal gratuitamente, mas eu estou falando mais no sentido de torcidas e proporções, que é outro assunto que pode vir à tona aí com este acontecimento. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.